O Elísios está com os dias contados e para evitar essa catástrofe, Hades desperta um de seus 3 juízes, o Wyvern, a estrela celeste da fúria. Qual seria seu plano maligno dessa vez? É o que vamos descobrir no segundo capítulo da série oficial Saint Seiya Meioiden Darkwing, escrita por Kenji Saito e ilustrada por Nobofune Ueda. E agora chega de sentimentalismo! No capítulo anterior, depois de um acidente em alto mar, Shoichiro é enviado ao mundo dos mortos. Após ficar em coma por 1 ano, ele enfim desperta com o espectro de Wyvern e é guiado por Yoruhime até Hades. Diante do deus do submundo, Shoichiro se sente pressionado por seu imenso cosmo e fica surpreso ao descobrir que ele era apenas um garoto magricela com longos cabelos negros. Porém, a surpresa logo dá lugar à intimidação, já que os grandes olhos do garoto parecem penetrar sua alma, o fazendo ficar imóvel. Até a tensão ser quebrada com um sorrisinho super fofo do Hades, que diz estar apenas brincando, e pergunta o que o espectro está achando de despertar. Coisinha mais fofa, nem parece que é o capiroto encarnado. Depois de quase morrer de novo, mas dessa vez de ataque do coração, Shoichiro pergunta se o guri é bipolar. Ele responde que é Hades, aquele que o reviveu, e para mostrar quem é que manda, ele fica de pé, dando alguns passos na direção do espectro, o que é suficiente para derrubá-lo no chão. Yoruhime, que estava observando tudo sem dar nenhum toque para o colega não falar besteira, vai acudi-lo dizendo que é perigoso receber o cosmo do deus de frente e que ele precisava se curvar até que seu corpo se acostumasse com os cosmos. Com a cabeça baixa, Shoichiro pensa no quão assustador, terrível e intimidante é aquele garoto, que por isso deve ser normal as pessoas se sentirem assustadas e com medo diante dele. Hades se abaixa para poder conversar com o espectro, dizendo que entende que ele acabou de despertar, mas que se ele quiser moleza, que vá bater na barriga do sapo, tchê, porque ali ele tem que trabalhar e seu primeiro bico será na terra. Perplexa com a ordem, Yoruhime tenta intervir dizendo que seu colega ainda estava sem os EPIs, digo, sem as suas sapres. Sem se abalar, Hades responde: eu sei, Pandora. Eu também queria esperar, mas logo Athena despertará na Terra. Por mais que desconfiássemos que Yoruhime seria Pandora, resolvemos não citar no vídeo anterior até ter certeza, e agora temos. Somente os idiotas acham que têm certeza do que dizem. Tem certeza? Completamente! Na enciclopédia oficial de Saint Seiya, também conhecida como Taizen, Pandora é descrita como sendo irmã do Hades da série clássica, que foi escolhida pelos deuses gêmeos, Hypnos e Thanatos, para receber o poder de comandar os 108 espectros, e após isso, ela se torna a administradora dos acontecimentos do mundo dos mortos. À primeira vista, nessa saga, Pandora vai cumprir o mesmo papel que teve na série clássica. Só não dá para saber se sua semelhança com o Hades dessa geração significa que eles também são irmãos. Afinal, é cara de um, focinho do outro, exceto pelo renegando Hades, esses olhos de roda-moinho que ele tem. É um roda-moinho. Hades continua dizendo que mesmo acabando de acordar e sem ter passado no setor de segurança do trabalho para pegar seus equipamentos, Shoichiro é um dos 3 juízes do submundo. Wyvern, a estrela celeste da fúria, o espectro mais poderoso, capaz de aniquilar os cavaleiros de Athena com suas asas negras. Rapaz, tá certo isso? Porque no Lost Canvas, realmente o Radamantis acaba se tornando o espectro mais poderoso de todos. Acho que ninguém duvida disso, talvez. Inferior somente ao Yoma de Mefistófeles, porque quem sabe sabe, né? Mas considerando o clássico, isso não fica tão claro assim. Comenta aí embaixo. Você concorda com essa fala do Kid Hades? Será que o Wyvern é mesmo o espectro mais poderoso de todos? Shoichiro apenas pergunta: o espectro de Wyvern sou eu? Seguindo a velha tradição de personagens que fingem ser surdos ou terem déficit de atenção em Saint Seiya. O deus do submundo não deixa nele terminar de assimilar tudo o que foi dito e já ordena que ele vá até a Terra e derrote Athena antes que ela desperte seu verdadeiro poder. O espectro mostra mais uma vez que tá entendendo bem bagarai mesmo, repetindo tudo que já foi dito. Ele pergunta: derrotar Athena? O quê? Não pode ser. Ele disse derrotar Athena? Isso mesmo, derrotar Athena. Essa não, ele quer que eu derrote Athena. E isso faz o Hades dar um sorrisinho de pergunta de novo para ver se não quebra sua cara. E responde que sim. Se não o fizermos, a Terra e os Campos Elíseos cairão em ruínas diante de seus olhos. Passado e chocado com todas as informações, Eu tô passada, chocada. Shoichiro segue Pandora
por uma ponte que leva à porta dos deuses que dá acesso à Terra. Esperando que a garota lhe desse alguma explicação melhor, ele diz que não tá entendendo nada. Ela responde que já percebeu. E ele continua insistindo que tá boiando, até que a conversa é interrompida por uma voz perguntando se os dois estão em um encontro. E ao olhar em sua direção, eles veem Zu. Yorohime revela que a antiga colega também é um espectro, e aproveita para dizer que não está em um encontro. Zu se aproxima de Shoichiro dizendo que ela é Arpia, a estrela celeste do lamento, e que reviveu há mais ou menos 3 meses. Na mitologia grega, as Arpias eram irmãs de Íris, a personificação do arco Íris, e filhas da divindade marinha Talmante e da Oceanide Electra, normalmente representadas como aves de rapina com o rosto de mulher e seios. Algumas vezes são descritas como predadoras aguardando uma presa para beber seu sangue, em outras é dito serem sedutoras mulheres aladas, transportando carinhosamente um jovem sequestrado para um lugar tranquilo onde possam usufruir de seu amor. Sexo. Na série clássica, o espectro da Estrela Celeste da Lamentação é Valentine, subordinado de Radamantes. Seu nome é uma homenagem a São Valentim, patrono dos casais e o santo a quem está vinculado o Dia dos Namorados em vários países. Zu informa que fez um reconhecimento na Terra, explica que os espectros podem sair para explorar e que ela também pode voar. Após a explicação da garota, Shoichiro diz que ela se parece com a pessoa que o ajudou. Zu diz que foi Yorohime, e com vergonha a garota admite, mas afirma que só o fez quando não estava ocupada com os deveres de Pandora. Não estava matando serviço não. Zu começa a provocá-la por isso, e enquanto as duas discutem, Wyvern as observa pensando que, mesmo não entendendo nada do que estava acontecendo, estar com as duas o deixava bem mais tranquilo. Depois de deixar a colega com vergonha, Zu pergunta se eles ainda tinham tempo antes da missão, e Pandora confirma que sim, já que teriam que esperar até que fosse noite na Terra. Empolgada com o tempo de sobra, a espectro de Arpia arrasta os dois para relaxar em uma sala. Chegando lá toda animada, ela começa a dizer como tudo está tranquilo e, sem resposta, se vira e percebe um clima um tanto constrangedor em seus colegas. Shoichiro tá num canto, com a cara virada para a parede, como se ele tivesse de castigo, enquanto Yorohime estava na direção oposta, olhando para o outro lado. Vendo a situação, a garota cai na gargalhada, chama os dois de inocentes e pergunta se não eram normais as saunas com banhos mistos na Finlândia. Shoichiro responde que no Japão não é não. E isso só faz com que a garota os provoque ainda mais, dizendo que eles se preocupam demais com o sexo oposto. Sexo. Rindo e os chamando de inocente de novo até ficar satisfeito. Começando o papo sério, a garota pergunta o quanto o Wyvern tinha entendido do que foi dito. E ele resume que caiu do barco com a gótica, foi acordado por Hades, que o chamou de Estrela Celeste da Fúria, e que agora precisa ir pra Terra eliminar Atena. Vendo que o cara tava mais perdido que Shiryu durante a luta com Aldebaran, Vejam, Aldebaran está bem em cima da cabeça de Shun. Zu percebe que o espectro ainda não tinha despertado completamente e o explica que quando isso acontecer, ele entenderá tudo. Sua missão, como usar seu poder e como lutar. Observando a marca de Wyvern do espectro, Zu diz que por alguma razão ela está ardendo, como se quisesse sair dali. Mesmo que tenham dito que é seu dever lutar, ele ainda está confuso. Após a observação, Pandora se mostra preocupada, já que a ressurreição do juiz do submundo ficou incompleta, assim como o próprio poder do Hades. Dizendo a Yorohime que aquelas palavras eram terríveis, Zu se levanta e se dirige a Shoichiro, dizendo que ele, os outros espectros e ela, como guerreiros de Hades, têm o destino de lutar contra os cavaleiros de Atena, derrotar a deusa e controlar o mundo. Esse era o objetivo deles, mas é uma história antiga, já que até agora nenhum deus conseguiu vencer a luta pela Terra, e que já se passou um tempo desde a última guerra. Mais uma vez, Shoichiro não entende nada, e Pandora explica que Atena atacou o submundo, destruindo completamente a Terra dos Mortos, aniquilando as pessoas e espectros que estavam ali. O espectro a questiona sobre os camponeses que eles tinham visto, e ela responde que eles estarem ali foi graças a Hades ter usado quase todo o seu poder para levar os poucos sobreviventes aos Elídeos, local que anteriormente era destinado somente aos deuses. Zu completa dizendo que mesmo o deus do submundo tendo um cosmo infinito, deve ter sido muito trabalhoso para ele, já que além disso ressuscitou também os mortos que conseguiram carregar a alma das estrelas dos espectros, aqueles como ela e Shoichiro. A espectro continua dizendo que as 108 estrelas ainda não despertaram. Preocupado, Shoichiro pergunta se mesmo nessa situação é possível que ele, incompleto, faça alguma coisa. Zu só dá risada e fala que não sabe, mas que ele, como estrela celeste da fúria e sendo um dos 3 juízes do submundo, daria conta do recado. Pandora completa dizendo que eles não podem morrer,
já que Hades ainda não possui poder suficiente para ressuscitar os outros espectros. Mas a outra garota despreocupada diz que não tem com o que se preocupar, já que são o exército mais poderoso, terrível e imortal. Além disso, Athena também perdeu poder com seu ataque, e por isso eles têm que atacá-la antes que ela desperte completamente. Sem perder mais tempo, os três voltam para a ponte que dá acesso à Terra. O grupo se prepara para partir, mas antes Zu não perde a oportunidade de sacanear os colegas antes de abrir suas asas, segurar Pandora e Shoichiro e mergulhar na passagem. Pela segunda vez, Shoichiro cai na água e é levado para outro lugar. Dessa vez, para o templo de Athena. Não faria muito sentido eles chegarem logo de cara com o templo, mas Pandora observa que o poder de Athena está enfraquecido e graças a isso e ao cosmo de Hades que os enviou ali, eles conseguiram chegar direto na casa da patroa e não na entrada das 12 casas. Zu diz que vai ser melzinho na chupeta e que eles devem aproveitar a oportunidade antes que os cavaleiros apareçam. Vendo que Shoichiro ainda está relutante, Pandora entrega uma flecha negra carregada com o cosmo de Hades, dizendo que como ele possui o cosmo de um juiz do submundo, conseguirá perfurar o peito da deusa com ela. Ele pergunta o que aconteceria se ele não conseguisse derrotar Athena, e a resposta é que não só os Campos Elíseos, mas todo mundo cairá em ruínas. E para tirar de vez suas dúvidas, é revelado que o acidente que causou a morte deles também foi culpa de Athena, e foi causado por suas chamas purificadoras. Ao lembrar de seu irmão e Catleia e pensar na possibilidade de ambos terem morrido no acidente, Shoichiro deixa toda a relutância de lado, pega a flecha e segue em frente. Parados na porta de Athena, Zu utiliza seu cosmo destrutivo para abrir a porta, e ambos veem uma figura deitada em uma cama coberta com um mosquiteiro. Pandora pede que o Wyvern eleve seu cosmo e atire a flecha. Mesmo sem entender direito, Shoichiro sente o poder fluindo por seu corpo e, determinado a salvar os Campos Elíseos, a Terra, seu irmão e Catleia, ele desperta seu poder de Wyvern e o braço que segurava a flecha é coberto por suas sáporas. Pronto para atacar, ele se apresenta, como de costume em Saint Seiya, e arremessa a flecha na direção de Athena. Porém é impedido pela mão de um cavaleiro de ouro, dizendo que não o deixaria matar Athena. E ao levantar seus olhos, Shoichiro se depara com a cilada do destino, já que quem o parou foi ninguém mais, ninguém menos que seu irmão gêmeo, Soujirou, o novo cavaleiro de gêmeos. E a Athena que ele estava protegendo era justamente sua amiga Catleia. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Dessa vez o gêmeo mais novo é o bom e o gêmeo mais velho é que é o mal. Mas será que eles vão seguir assim? Isso é o que descobriremos nos próximos capítulos. Obrigado por assistir até aqui. O primeiro vídeo dessa série teve um desempenho bem fraco, então se você puder ajudar a gente a continuar com ela, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar. E se possível, aproveite e indique o canal para alguém também, apresentando o nosso vídeo que você mais gosta para uma pessoa que também curta Cavaleiros do Zodíaco. Assim, além de ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho no YouTube, a cada 10 mil novos inscritos, nós iremos fazer um vídeo especial respondendo as perguntas de vocês. Por isso, se puder, dá uma força aí pra gente chegar logo nos 70 mil. E comenta aí, vocês acham que o novo Cavaleiro de Gêmeos também vai virar casaca? Valeu, até mais!